cristianismo, eles pregam a salvação. Todo aquele que crer em Jesus Cristo, for batizado, será salvo. Este é o entendimento do gentio. Porque a Bíblia dá suporte para isso. Os evangelhos do reino. Nos evangelhos do reino é onde a pessoa encontra a salvação. Falando da salvação. Todo aquele que crê será salvo. Os que ouvirem a minha palavra e crerem terão vida eterna, Jesus Cristo falando. Então, baseado nessas passagens bíblicas dos evangelhos do reino, o gentio, o crente, que eu sempre digo que ele tomou posse da Bíblia para ele. A Bíblia não é para nós, gentios, é um livro judeu, um livro de uma história, de um povo, de uma nação, que Deus levantou para ser santa, para ser reino sacerdotal, reino de sacerdote, para pregar o Evangelho a todas as nações da terra. A Bíblia é clara nisso, nesse sentido. E para que eles entrassem no reino milenar com Cristo, eles teriam que praticar boas obras, obedecer às leis, os mandamentos de Deus. E foi isso que o Senhor Jesus Cristo veio fazer. Veio redimir eles, veio ensinar eles como entrar no reino dos céus. Reinar com Cristo. E aqueles que obedecessem às leis, que aceitassem, que crescem que Cristo era o seu Messias, e o aceitassem, o recebessem como seu Messias, seria salvo. Então, baseado neste termo, será salvo todo aquele que crê, será salvo, o gentio traz para hoje. Mas ele não faz a diferença de salvação por obras e a ressurreição do último dia. Ou o crente, ele acredita que todo ser humano, todo filho de Adão, ressuscitará incorruptível no último dia, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, que é o capítulo da ressurreição. Ou ele crê que todo ser humano, morto, lógico, ressuscitará, e os que estiverem vivos serão transformados para entrar na eternidade. Ou ele crê na salvação por obras, que é o que fazem. Quando Cristo falava a respeito de salvação e ter a vida eterna, que aquele povo, o povo judeu, que tem que ser transformado numa nação santa, agora na grande tribulação, aqueles que aceitassem, que recebessem a Cristo, morreria, lógico, porque ainda não era o tempo determinado para começar o reino milenar na terra, morreria como morreram, e ressuscitarão agora na segunda vinda de Cristo, já sem passar pelo castigo. E aqueles que não o receberam passarão pelo castigo. É isso que Cristo ensinava a eles. Como, por exemplo, o livro de João. Em verdade vos digo que vem a hora que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem, boas obras, ressuscitarão para a vida eterna. Os que fizeram o mal, ressuscitarão para a condenação. Então, quando a gente entende os evangelhos da graça, que o apóstolo Paulo escreve, principalmente na primeira carta aos Coríntios, que fala capítulo 15, da ressurreição dos mortos e a eternidade com Deus. Quando a gente entende essa passagem, a gente sabe que Cristo estava falando a respeito de obras para o seu povo. O castigo que ele falava
É o castigo das obras, a desobediência, a não aceitação. Então eles ressuscitariam, como vão ressuscitar agora na segunda vinda, tanto os que fizeram o bem como os que fizeram o mal. Os que fizeram o mal serão julgados, como o apóstolo João escreve no Apocalipse. Então a Bíblia, o livro judeu, não é um bicho de 7 cabeças para que o gentil faça o que está fazendo hoje, condenando a todos aqueles que não aceitam a Cristo. Cristo não veio pregando, ensinando os gentios. Nem disse ao apóstolo Paulo, que é o apóstolo da graça, apóstolo dos gentios, e nem disse a ele quando apareceu na estrada de Damasco: vai e faça o apelo a todo gentil, aquele que não me receber será condenado. Não disse isso, simplesmente para anunciar o nome de Cristo, como ele disse a Ananias. Então é o que é o sistema religioso hoje, pregando condenação. Só que eles não dizem que a condenação que Cristo falava é a condenação pela desobediência às leis, aos mandamentos, a rejeição de Cristo, porque eles têm que entrar no reino milenar com Cristo como uma nação santa, um povo santa, um reino sacerdotal, para ser bênção a todas as famílias da terra, como Deus disse a Abraão, Gênesis 2, 12, 3. Os mortos, não se prega a salvação, porque ninguém é salvo da morte. O morto está morto, acabado, como Paulo escreve nos Evangelhos da Graça. Todo aquele que está morto está justificado do pecado. Está morto, já não tem mais pecado. Por quê? O salário do pecado é a morte. E o pecado nosso que nós temos, que herdamos de Adão, nos mata. E vamos para baixo da terra. É a ordenança de Deus. Então não há salvação. O que há é a ressurreição. Um novo nascimento por Cristo. É o que Cristo fez na cruz. Nos livrou da morte eterna. Obedecendo a palavra de Deus, retornarás à terra. A desobediência, o pecado. E acabou. Foi o que Deus disse a Adão. Ao pó, a terra tornarás. Tornarás, acabou. Não falou que depois de tantos mil anos, 6.000 anos depois do reinado milenar de Cristo, ele ressuscitaria. Não disse a Adão. Cristo ainda não ainda não tinha vindo fazer o sacrifício que já tinha sido pré-ordenado antes que Deus começasse o plano da humanidade. Então, esta é a Bíblia dos judeus. Uma história para eles, que uma pessoa que nunca leu a Bíblia, por exemplo, um não igrejado, que não participa do sistema, que não faz parte, não está debaixo do domínio do líder, um estranho qualquer, se ele pegar o livro, a Bíblia, e ler como um livro de história, ele vai entender melhor do que aquele que está lá dentro, dando ouvido ao que o homem fala, ensinando medo e trazendo confusão às pessoas, trazendo condenação. O não doutrinado, ele vai entender a história, porque ele vai guardar lá do começo de Gênesis, que Deus não criou o inferno e que Deus não disse a Adão que ele passaria a eternidade num lugar chamado tormento eterno. Mas o que a gente não consegue entender é o porquê. O porquê
que as pessoas, esses líderes, eles não reconhecem o que é a graça de Deus, a obra maestra na cruz, que é para libertar todo, para ressuscitar todo ser humano, ressuscitando para a vida eterna, não para a condenação. Os judeus, os que não creram em Cristo naquela época, ressuscitarão para a condenação, mas não condenação eterna, condenação da desobediência, como diz lá, como Deus escreve. Deus diz ao profeta: Deus virá julgar a terra como fogo de ourives, e como sabão de lavandeiro. Purificará os filhos de Levi, os judeus, purificará, e eles serão uma nação santa, uma bênção para todas as famílias da terra. Aí será cumprido o que Cristo disse aos seus discípulos antes de ascender aos céus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, todo aquele que crer e for batizado será salvo. Será salvo do quê? Da desobediência. Ou é salvação pelas obras, para não sofrer o castigo, ou é a ressurreição dos mortos. A Bíblia nunca diz: se você crê, você ressuscitará. Se você não crê, você não ressuscitará, permanecerá morto. O porquê que esses líderes não entendem, a gente não consegue entender o porquê. Talvez entendam, talvez saibam, mas é como a medicina, o médico, ele nunca admite o seu erro. Quando acontece um erro médico numa cirurgia, qualquer coisa, ele não admite. Ou a dosagem foi o anestesista que deu a dose excessiva, ou qualquer coisa, enfim. Mas ele nunca admite, o profissional nunca admite. Por quê? É um profissional, ele estudou muito. E se ele admitir que ele errou, ele vai perder o crédito com os pacientes. Já não vai ter mais aquele nome de bom médico. Assim é o líder, o pastor, o bispo, o apóstolo, o sacerdote, quem quer que seja, aquele que está na frente, está na liderança. Se ele admitir que ele está errado no que aquilo que ele está falando, condenando as pessoas, ele vai perder o crédito. Qual dos membros sentado ali vai amém para o que ele fala? Não vai mais. Porque infelizmente o liderado, na hora que o líder diz: abra sua Bíblia em tal lugar, assim, vamos ler. E o liderado, ele acompanha a leitura, ele lê com os olhos, mas com os ouvidos, ele está ouvindo o que o homem diz. Amém? Fecha a sua Bíblia. Agora olhe para mim. Pronto. O liderado, ele acompanhou a leitura. Ele leu, mas ele não entendeu por quê. Não dá tempo, ele está ouvindo o que o homem fala. Por isso que é o sistema. Ele não consegue se despregar da doutrina do homem. Ele tem a Bíblia, mas não lê. E se ele lê, ele não entende, porque ele está com a mente voltada para o que o homem disse. Porque o homem diz: repita comigo, que é para vocês aprender. Quer dizer, o camarada está dizendo que o homem, o liderado, não tem um pingo de conhecimento, é um ignorante, porque repita comigo que é para você aprender. Ele tem toda a sabedoria. Ele está dizendo para os liderados: eu sou sábio, eu vou ensinar você, então aprenda comigo, repita comigo. Isto é, sistema religioso financeiro. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ao som da última trombeta, nós, o povo gentil, crentes ou não crentes, ressuscitaremos no último dia. Não há arrebatamento para gentil.
eu queria que houvesse. Quando eu fazia parte do sistema, eu esperava como um louco sair daqui, desse corpo corrupto, e ir para o céu, sendo que ninguém vai para o céu, mas esperava, porque a doutrina ensinada é essa, eu acreditava no homem. Mas quando eu saí do sistema, eu aprendi e criei no que está escrito na Bíblia. Como está escrito, gentil não sai daqui vivo, nem o próprio judeu. Eles serão arrebatados, mas voltarão para reinar com Cristo até o último dia do reinado milenar. Este é o plano de Deus para a salvação, para a criação e a salvação da humanidade. Todos morremos em Adão, todos seremos vivificados em Cristo Jesus.